Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui no Projeto REC à tarde e a gente está fazendo edições especiais do REC, porque o CEDOC à tarde, que é o acervo que baseia a produção do conteúdo, tanto do REC como de um outro projeto editorial chamado À Tarde Memória, está completando 45 anos da sua organização. Então aqui vocês vão ver alguns conteúdos especiais exatamente, em forma de mini-doc. O REC está um pouquinho diferente, não é isso, Priscila? Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente vai, nesse mini-doc, a gente vai falar sobre 3 pesquisadores, um deles, inclusive, vocês conhecem muito bem, que usaram o acervo do CEDOC à tarde para produzir suas dissertações e trabalhos. Então, são jornalistas e que foram fazer trabalhos de pós-graduação, no caso, mestrado e doutorado, em algumas áreas do conhecimento, exatamente utilizando como base as informações desse acervo preciosíssimo. Então, o jornalista Hugo Mansur, que fez um trabalho sobre os especiais publicados por à tarde, Dia Nacional da Consciência Negra, então para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, de 2003 a 2015, o trabalho da jornalista Regina de Sá, que foi na área de Ciência da Informação, e 2 trabalhos meus, exatamente, na área de pós-graduação, né, no caso, um mestrado que analisou uma coleção de fotografias sobre as religiões afro-brasileiras e uma outra coleção de fotografias, mas também de PDFs ali, reportagens publicadas em À Tarde de 1912, que é o ano de fundação de À Tarde, até 2016, sobre festas de largo. Então isso só para mostrar a diversidade, né, de informações que esse acervo do CEDOC à Tarde, que, repito, está completando 45 anos, potencializa. Olá, me chamo Hugo Mansur, sou jornalista, mestre em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, atualmente doutorando no programa multidisciplinar de mudança social e participação política da Universidade de São Paulo. E tanto no mestrado quanto no doutorado desenvolvi pesquisas que se debruçaram sobre o acervo das edições de À Tarde. Foi fundamental para mim a visita física ao CEDOC, porque eu pude ali materializar a minha experiência, né? A minha investigação com as edições de À Tarde, mas de uma maneira mais possibilitada justamente no contato, porque quando eu examinava uma edição, e eu gostaria de ressaltar que eu não trabalho com são edições mais contemporâneas. Eu trabalho com o jornal desde a formação dos Cadernos de Consciência Negra, de 2003, né, até 2015, quando ele circulou, e são edições, né, relativamente dentro da história do jornal, dentro da história do jornalismo baiano. São edições que são recentes. Eu pude, na visita ao CEDOC, eu pude solicitar, né, para leitura e para manuseio edições assim consecutivas. Então é muito interessante, porque eu tinha o conhecimento das edições onde os cadernos de consciência negra eram publicados, mas eu queria, por exemplo, num determinado momento da pesquisa, me debruçar sobre a repercussão da circulação desses cadernos. Então eu precisaria ver uns 3, 4 dias depois dessa edição a carta dos leitores, como que os leitores recepcionavam a circulação dos cadernos de consciência negra. E isso foi muito possível, né, nessas visitas que eu fiz ao CEDOC de À Tarde. Então, para mim, foi extremamente positiva essa relação em poder acessar os acervos do jornal, e a visita física nos corredores, as impressões, né, gigantes de capas das edições que eles consideram mais importantes. Então tudo isso foi muito importante para mim, me aproximou muito do universo do jornal. Ter podido passar próximo à redação, ter podido circular por aqueles corredores, né? O CEDOC eu lembro que ficava assim no primeiro andar, então eu passei no saguão e pude ver maquinários que estavam ali expostos, que eram maquinários de impressão antiga, de como eles trabalhavam no passado com as impressões. Então assim, foi muito interessante
esse contato que eu tive. E também ressaltar que eu, além da visita presencial no SEDOC, eu tive a oportunidade de trabalhar com o acervo digital, resultado da parceria do jornal com a Biblioteca Pública do Estado, nos Barris, e lá existiam computadores disponíveis para o acesso digital das edições. Isso também foi muito importante para mim. No desenvolvimento da minha dissertação de mestrado, intitulada Ebó de Palavras, uma leitura afirmativa sobre as páginas da consciência negra em A Tarde, no período de 2003 a 2015, quando foram lançados os cadernos de consciência negra, a cada 20 de novembro, durante esses 13 anos, nesse estudo que eu tive a orientação do professor Gesiel de Oliveira, sob a co-orientação da professora América César, no programa multidisciplinar de estudos étnicos e africanos da Universidade Federal da Bahia, esse contato com o SEDOC de A Tarde, com o seu acervo, ele facilitou pesquisas de resgate de outros períodos. Então, para além daquela observação durante a circulação dos cadernos que eu estava me debruçando, eu pude fazer regressos de décadas passadas para fazer, de uma certa maneira, relações com o momento histórico que eu estava estudando. Então, todo esse emaranhado de narrativas jornalísticas, que o A Tarde imprimiu durante as últimas 50 décadas, eu pude entender os períodos buscando blocos, blocos mensais, solicitando consulta em blocos mensais do jornal. Então, eu consegui examinar, por exemplo, o novembro de várias décadas, acessando o acervo de A Tarde. Então, quando você encontra um arquivo organizado, preservado e com acesso, é fundamental para o desenvolvimento de uma pesquisa. Foi o meu caso. Meu nome é Regina de Sá, eu sou jornalista, mestre pelo programa de pós-graduação do Instituto de Ciência da Informação da UFBA e atualmente doutoranda pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu estudo a história da fotografia judiciária em São Paulo na Primeira República. Entre os anos 1990 e até 2014, eu trabalhei no jornal A Tarde, iniciei minha carreira como jornalista nesta empresa e exerci variadas funções, Desde eu fui revisora um período, depois eu trabalhei como repórter nas mais diferentes editorias, mas eu passei boa parte do meu trabalho no caderno de informática, o antigo caderno de informática. Depois eu fui para diferentes editorias e finalizei minha participação em A Tarde como editora do caderno 2+. Durante esse período que eu estive trabalhando na redação, já assumindo a função de editora, eu me envolvi muito na pesquisa. O arquivo, na pesquisa de fotografias, eu ia muito, eu visitava muito o arquivo analógico, buscando naquele acervo analógico não apenas informações textuais, mas também fotografias. Tinha um interesse muito grande no acervo da Tarde, porque ali eu encontrava a Bahia, eu encontrava o Brasil, eu via informações do mundo e às vezes até eu saltava aos olhos muita informação. Eu achava rico aquele acervo, E especialmente porque você
poderia dar um passo à frente, né, na história que eu conhecia como jornalista de à tarde, né? Um passo à frente assim, nossa, que legal, eu estou vendo uma foto dos anos 50, deixa eu ver quem fez essa foto. E às vezes eu não encontrava a informação, né, de quem era o fotógrafo, às vezes uma data, um carimbo, as informações sempre muito diferentes uma das outras, né? Às vezes fotografias recortadas, dobradas, antes dos recursos, né? Então essas diferenciações de como tratava uma fotografia analógica se deve também aos recursos da época, né? Não se existia ainda a digitalização, então se você precisava fazer um recorte, você recortava mesmo fotografia. Então isso me chamou muito a atenção. Em 2008, eu resolvi investir numa pesquisa acadêmica para estudar e utilizando como estudo de caso o arquivo do Jornal à Tarde, né, em 2008. Poxa, importância maior do que foi o SEDOC para essa minha pesquisa e pro à tarde, né? É você descobrir que ali você tem um tesouro, né? Dentro de uma arca, né? Em cima você abre a tampa e você vê um monte de moeda, né? Umas moedas brilhantes, mas assim, tem coisa ali embaixo também que você pode retirar e encontrar muito mais dentro daquele tesouro. É assim que eu vejo o SEDOC. É incrível que você pode pesquisar ali, né? Você pode fazer recortes interessantíssimos sobre a história da Bahia, nos mais diferentes frentes da política, da cultura, da música, da arte, né? Enfim, da própria sociedade, né? Também. Então, eu vejo o acervo da tarde, tanto nas plataformas analógicas e digitais, uma riqueza enorme que precisa ser explorada com mais atenção, porque é um tesouro. A defesa da minha dissertação, que recebeu o título de Recuperação da Informação Fotográfica, o arquivo do Jornal à Tarde, eu defendi em 2010, sob a orientação da professora doutora Sueli Moraes Cerávulo, que era professora da UFBA, né? E nós trabalhamos com a possibilidade de transformar esse tema num estudo de caso, né? Porque era um momento, entre 2008 e 2010, era um momento em que o arquivo ele passaria a ser um centro de documentação, buscava ampliação para armazenar esse material, porque trabalhava-se em duas plataformas, né? A analógica e a digital. Então, como é que elas iam se conversar? Como você tratar um acervo que é analógico com os seus gargalos e um digital que também necessitava de tratamento, né? Então, eu entendi que um vocabulário controlado, uma indexação que atendesse às informações mais prementes naquela pesquisa, tanto o pesquisador de redação, tanto quanto um usuário também, um consulente externo, precisava ter com maior rapidez essa informação à mão, né? E a fotografia às vezes não trazia isso. Mas qual era esse problema? Era um problema de falta de vocabulário controlado, de uma organização que pudesse unir esses dois acervos, né? De maneira que eles se integrassem. O que precisaria ser feito naquele momento? Digitalizar essas fotografias. Olha, nós estamos falando de 2008, que naquele momento nós tínhamos um acervo digital de mais ou menos 1,5 milhão de imagens e perto de 100 mil pastas no acervo analógico, né? Então, 100 mil pastas com uma média de 6
fotografias, uma média assim, mais ou menos de 6 fotografias por pasta. Então era muita informação, muitos assuntos. Mas como alguns pesquisadores da ciência da informação nos dizem, o acervo de um jornal, ele tem uma dinâmica própria, né? Ele tem uma organização própria, mesmo sendo própria, porque ela é temporária, né? Ela é temporal, né? Digamos assim. Temporária não, temporal. Porque em um determinado momento nós estamos estudando, nós estamos tratando da Operação Lava Jato. Naquele momento, indexar as fotografias com esse nome Lava Jato, ela faz um sentido, mas pode não fazer sentido mais adiante, ela pode não trazer nenhuma informação para o pesquisador. Ela serviu a um momento, então precisa tratar essa informação de uma maneira capaz de atender a uma pesquisa. Quando eu coloco a recuperação da informação fotográfica, né, no título da minha pesquisa, é mais entendendo como eu me envolvi, né, nesse projeto como profissional da redação, né? Porque eu entendi que havia muita dificuldade de fazer a pesquisa, mas não impossível. Havia problemas, mas não era impossível, né, de se conseguir chegar a esse caminho. Então, as plataformas analógica e digital ainda não encontrou um caminho único, né? Mas, como diz, tem um livro que eu li, chamava Espaços da Recordação, a Leida Assmann, uma pesquisadora alemã. Ela dizia o seguinte, que o arquivo não é um depósito de dados descolados da vida e sociedade, né? O antigo e o novo, eles são interligados. Arquivo é memória, e memória é conservação, é seleção e acessibilidade. São 3 informações que precisam ser muito bem contadas, para que esse arquivo, esse tesouro que é um arquivo de jornal, não perca a sua memória, né? Porque a memória é a cidade, a memória está ali, a cidade, parte dela está ali, guardada naquele acervo. Então eu considero de extrema importância e relevância para a sociedade, né? Para o Estado, para a própria organização, o próprio grupo à tarde, que se preserve, que invista e reserve um espaço, não apenas nas primeiras páginas, mas também na memória do cidadão baiano. E agora, então, vamos na pesquisadora que vocês veem toda semana. Eu queria que você começasse, então, falando sobre o discurso da luz, lá no seu mestrado. Ah, sim. Pois é. Eu fiz uma pesquisa para o título, né, para obter o título de mestra no programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, que a gente conhece como Pós-Afro, mais conhecido como Pós-Afro. E para essa pesquisa eu reuni mais de 1.400 fotografias da coleção aqui do acervo. Na verdade, eu localizei, cataloguei e digitalizei essas imagens sobre práticas das religiões afro-brasileiras. E o que é que mais surpreende nessa coleção? Durante muito tempo se tinha um discurso, por exemplo, que o candomblé não se deixava fotografar. Sim. Então o meu desafio era exatamente mostrar uma coleção que foi feita para não ficar guardada, né? Uma coleção que foi feita para difusão em larga escala, né? Ou seja, para circular em um jornal, né? Que está ali todos os dias, um jornal diário, e um jornal que era o jornal líder de mercado, né? E é uma coleção muito interessante. Eu tive que organizar essas fotografias em categorias até para contar a história delas, né? Não dava para analisar as 1.000 e tantas fotografias, mais de 1.400. Então, eu analisei 50 fotografias. E usando algumas categorias que eu mesma fui colocando para facilitar a análise. Então, marcos históricos, polêmicas, né?
oráculos, por exemplo, a gente tem muita fotografia que representa o jogo de búzio, né, que é um dos oráculos, principalmente do candomblé. Então, é uma coleção muito interessante, né? Talvez o que mais surpreenda na coleção é algumas questões que a gente imagina que não vai ver, como realmente aconteceu depois, né? Os terreiros se fecharem para esse tipo de registro. Mas, por exemplo, abate religioso, né? O abate do animal, né? No ritual religioso. Então, tem uma coleção de fotografias que é um abate de um boi para Ogum, no terreiro de Zé de Ogum, que foi um sacerdote muito conhecido de Lauro de Freitas, né? Ele infelizmente já falecido. E aí essa reportagem saiu nos anos 80 e causou muita polêmica, né? Quando ela saiu no Caderno 2. Então, é uma coleção muito interessante, né? Essa coleção de registros fotográficos, né? Que é aqui do SEDOC à tarde, sobre as religiões afro-brasileiras. E foi daí que surgiu, então, a ideia para o doutorado? Quando você embarcou, né? No acervo. Sim, porque, na verdade, eu repórter, né, de à tarde. É um acervo, o acervo do SEDOC à tarde, ele é muito diferente. Porque ele não é um acervo público. Ele é um acervo de uma empresa de mídia, né? Uma empresa de mídia hoje é um grupo, né? Um grupo de comunicação. Então, é uma empresa de mídia, mas a origem, claro, é o Jornal à Tarde. Mas o detalhe é um acervo privado. Tanto que eu trabalhei no mestrado com a ideia da liminaridade, ou seja, imagens que existem, mas ao mesmo tempo elas não existem visivelmente. Elas estão num processo liminar, porque elas precisam que a gente abra as estantes, né, deslizantes, retire a pasta de texto e retire as imagens de lá. Então elas estão, é um conceito da antropologia de liminaridade, inclusive inspirado num conceito de Victor Turner, né, em um trabalho clássico dele, né, estrutura e antiestrutura, mas na verdade é isso, elas estão na posição liminar. Então eu queria falar um pouquinho também sobre o espelho de festa. A gente já trouxe aqui algumas vezes, né, que é um dos resultados do seu doutorado, que é o espelho de festa. E esse acervo também, desse jeito de você contar a história você criou um pequeno acervo dentro do acervo da tarde. Porque para a tese, né, quer dizer assim, quando eu já tinha essa experiência maravilhosa andando aqui nesse acervo. Então, quando eu decidi que eu ia fazer doutorado, que eu ia tentar, né, entrar no programa de doutorado, e aí eu já saí de uma área interdisciplinar, que era, no caso, o mestrado, né, é um programa interdisciplinar. E aí fui para um programa disciplinar, no caso em antropologia, porque eu queria dialogar com essas imagens em outras, né, que as ciências humanas me davam. Né? Eu, de ciências sociais aplicada, a gente dialoga muito, né, com as ciências humanas, de certa forma, né, a própria teoria da comunicação. E aí fui para uma área disciplinar, no caso antropologia, porque ela me daria, né, algumas condições de fazer o que eu realmente pensava em relação a essas imagens, deixar esse acervo falar. Né? Então, era uma análise que não era para ser semiótica, né? Era em outros níveis, né, digamos assim. E aí, quando eu já vim, né, já conheci o acervo, e aí a ideia, num primeiro momento, eu estava buscando um pouco de fazer uma discussão sobre cultura afro-brasileira e tal. E aí, quando eu comecei a reunir o material, né, agradeço mais uma vez ao professor Cláudio Luiz Pereira, porque foi ele que me deu, digamos assim, o saque, né, para o projeto de pesquisa. Ele observou, ele disse assim, eu tinha contado os registros, né, de forma quantitativa, eles passaram de 11 mil. Assim, com categorias que a gente pode encaixar nessa grande, né, digamos, esse grande guarda-chuva de cultura afro-brasileira. Mas e tinha tudo, tinha carnaval, tinha tudo, tinha personagens, né, manifestações. E aí, quando a gente parou para ver, né, essa primeira, algumas amostras, ele disse assim, não sei se você está percebendo, é como impressionante como festa se repete. Sim. E aí, vou ser sincera, eu nem sabia, assim, não tinha pensado a festa, né, como uma área de análise acadêmica. E ele disse, olha, são tão poucos estudos sobre festa. Por que você não pensa num projeto sobre festa? Então, o projeto de pesquisa era isso, eram as festas. Eu queria estudar as festas pré-carnaval e o carnaval. Quando eu entrei no doutorado, né, e sob a orientação já da professora Fátima Tavares, que é especialista, uma das grandes especialistas em antropologia da festa, a gente já conversou e já descartou o carnaval, porque seria outro estudo. E aí a gente ficou com um conjunto, né, esse calendário de festas que acontecem antes do carnaval
e que eles têm muitas coisas interessantes, né? Primeiro, porque acontecem outras festas, mas porque essas festas, essas 13 festas, uma foi extinta, que é a lavagem de Ondina, e que ela era muito diferente das outras, né? Porque ela acontecia dentro de um espaço privado. A proposta era repetir num espaço privado o que acontecia na rua, né? Tanto que quem ia para a lavagem de Ondina, na área verde do Alton Palace, eram os filhos de Gandhi, por exemplo, né? Que está em várias das lavagens, ou em várias das manifestações públicas, né, dessas festas populares. Então, 13 festas. E por que é que elas estão organizadas num calendário? Por que é que elas dialogam tanto com o carnaval? Então, tinham várias entradas, né, e muito interessantes. E aí, o espelho de festa é para responder a um problema que eu encontrei. Na qualificação, e também com a participação do professor Cláudio Luiz Pereira, a gente tinha um problema ali. Eu tinha muitos dados, né, muitos dados, ou seja, eram mais de quase 7 mil PDFs de reportagens, de 104 anos, 1912 a 2016. E tinha um banco de 2.690 imagens. Apenas, dessas gente, festas. apenas. Então, como é que você tem uma quantidade absurda dessa de dados, né? Se no mestrado eu tive que reduzir a análise para 50 imagens, né? E agora você tem 2.600, mais de 2.690 imagens. Então, o professor Cláudio Luiz Pereira disse, isso é minha preocupação, como é que você vai fazer isso? E ele deu uma ideia que era exatamente colocar essas imagens numa plataforma online, pensando, na verdade, nos museus digitais. Né, nos museus digitais. Então, colocar essas imagens numa plataforma e criar uma espécie de quadro sinótico, que é um método que a gente tem de análise, né? Que é na horizontal. Então, isso facilitava. E eu fui fazer isso mesmo, para organizar. Então, era uma metodologia. Como eu sou jornalista, andava meio distante da minha área, digamos assim, e ao mesmo tempo, eu estava como substituta da Facom e trabalhando com web jornalismo. Aí, agradeço a professora Lia Seixas, que depois foi da minha banca também. Ela diz o seguinte, olha, o professor Marcos Palácio trabalhando com memória. Memória no web jornalismo. Né? E aí eu me reencontrei com a teoria do jornalismo. Na verdade, a tese é isso. Então, é a antropologia da festa, a antropologia da imagem e a teoria do jornalismo, ela está ali, organizando as coisas. Então, o espelho de festa era isso, era a organização. Bom, foi um papo e tanto hoje aqui. A gente, como sempre, né, a gente aqui acaba aprendendo muito, né, com essas convidadas, com esses convidados. Então é isso, gente. Não, hoje eu fiz parte aí hoje eu vivi aqui 2 papéis, né? Mas assim, gente, aqui nos canais do Grupo à Tarde é assim, sempre tem informação qualificada, então fiquem ligadas, fiquem ligados. Gente, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.